Ideias em Debate. Olá, no ar programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o ex-deputado estadual pelo Amazonas e atual presidente da Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas, Valzenir Falcão. Valzenir também é presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores. Eita, que nome difícil, mas saiu. Valzenir, muito obrigado por conceder essa entrevista. Eu acho que a gente tem muito que falar sobre os pescadores do estado do Amazonas, nesse momento muito difícil para todo o país, que é um momento de pandemia que está afetando assim, da sociedade como um todo. E, sem dúvida, também, né, os pescadores do Amazonas. Aliás, o Amazonas é um estado que sofreu muito e ainda sofre com a questão do vírus, né? Com certeza. O governo não teve a atenção adequada com o Estado, não atendeu às necessidades de oxigênio no momento que era necessário e, com isso, muitas e muitas vidas foram perdidas inutilmente. Isso porque faltou ação do Ministério da Saúde. Valzenir, nós sabemos que o Amazonas é um estado com o maior rio de volume d'água do mundo, que é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas. O Rio Negro, você entendeu? E muitos afluentes. Sabemos também que a pesca no Amazonas ela é muito importante e é fundamental para a sobrevivência do manauara. Com certeza. Que além do consumo próprio, também é exportada. Exato. Mas nesse momento difícil da pandemia, eu queria saber de você se está afetando também os pescadores do Amazonas. Ora, então, primeiro agradecer a oportunidade que está oportunizando a Federação, a Confederação Nacional, Mauro. Muito obrigado ao GT abrir esse espaço para a gente poder conversar, não só da bacia amazônica, do estado do Amazonas, do maior rio do planeta, mas de todo o país. A Confederação, ela existe hoje nos 26 estados da Federação. Nós temos espalhado 1.587 colônias de pescadores nesses 1.587 municípios. Estamos representados nos 26 estados da Federação, com a Confederação, com a sede nacional, na capital federal, em Brasília. Nós somos um público da ordem de perto, já chegou mais de 1.200.000 famílias que lidam na questão da pesca artesanal. Começando pelo Amazonas, como você frisou, a nossa demanda é o maior rio em termos de água doce do planeta e temos uma população hoje ligada diretamente à pesca da ordem de 120.000 pessoas, 120.000 famílias que trabalham, tiram o seu sustento das águas desse grande rio, que é o Rio Amazonas, que é o Rio Negro, e seus afluentes. Nós temos o universo da pesca, já chegou-se a produzir 250.000 toneladas, não estou falando de 200 toneladas, eu estou falando de 250.000 toneladas de peixe anos. Esse pescado nosso já se foi para o Japão, esse peixe nosso da bacia amazônica do estado do Amazonas já foi ao mercado europeu, já esteve também no mercado dos Estados Unidos, com a exportação, porque são peixes de água doce, é peixe realmente comestível, com maior, em termos proteínicos, de proteína de origem animal, 66% está no pescado. Então, é uma grande proteína que se tem para o consumo humano. Nós estamos participando, respondendo a questão dessa grande doença que está aí, que afetou todo o planeta. A pesca também não é diferente, Mauro. Nós temos sofrido muito, perdemos muitos líderes, pai de família. Por sinal, ontem, manda aqui nosso pesar ao companheiro lá no estado de Alagoas, o Geraldo veio a óbito ontem às 19 horas. Uma grande liderança da pesca naquele estado, lá na capital de Maceió. Nós estamos fazendo essa visita aqui em São Paulo, exatamente buscando recuperar demandas de benefícios nossos perdidos aí de governo passado. E o governo tem sido muito culpado nessa questão da pandemia no Amazonas. Nós tivemos aí como um exemplo para o planeta
Era todo dia, chegou a se morrer na faixa de 30, 40 pessoas. Isso teve discussões dentro do cemitério, dentro dos hospitais, muitos pais de família, muitos amigos que se foram, que perderam essa vida por falta exatamente de políticas públicas voltadas não só como falta para a pesca, como falta o desenvolvimento desse setor pesqueiro na bacia amazônica. Só agora, com essa pandemia que deu aí, é que sabe que precisa melhorar o sistema de saúde nesses 26 estados da federação. Isso é vergonhoso. Quantos governadores já se passaram, quantos prefeitos já se passaram? Ora, chegamos ao ponto no Amazonas, ô Mauro, de estar morrendo gente por falta de oxigênio. Aonde é que tem o maior universo de floresta amazônica, ali da natureza, está nas nossas matas ali no estado do Amazonas, e perdemos centenas de milhares de vidas por falta do oxigênio. Então, você vê que o governo federal tem culpa, o governo estadual muita culpa ainda. Se comprou o oxigênio em bodega de vinho lá no estado, lá na capital de Manaus, ou a prefeitura também sua culpa. Voltando à questão da pesca, os governos que aí passaram e o atual vem com promessas mentirosas, enganando uma classe trabalhadora sofrida, ô Mauro, que é o exercício da carteira. Para você entrar numa fábrica para desenvolver o seu trabalho, o primeiro documento que se pede logo é a sua carteira profissional de trabalho. E para o pescador exercer a sua atividade, precisa-se do documento dele, expedida pelo órgão do governo federal, que é através do Ministério da Agricultura, numa Secretaria de Pesca. O senhor secretário nacional de Pesca mente toda semana nas lives com o presidente da República, dizendo que vai entregar. Ora, Mauro, nós estamos aqui para unir as forças com a central de vocês, com nossos advogados, que o nosso escritório é aqui em São Paulo, de uma ação que vem desde 2015, e que nós conseguimos avançar e ganhar quando, do governo passado de Dilma, suspendeu no curso do defeso o pagamento do seguro-defeso. E isso nós tivemos prejuízo. Só agora, em 2020, que a gente conseguiu, colegiado dos ministros do STF, votou pelo pagamento, pelos danos morais, pelos danos materiais, o pagamento retroativo a 2015, mas o INSS está criando uma série de obstáculos que a gente não quer que isso aconteça. Zeni, você falou aqui o seguinte, que frequentemente, né, o ministro, junto com o presidente, ficam mentindo, né, em relação... Secretário Nacional. O secretário nacional, em relação à entrega de um documento fundamental para o exercício profissional dos pescadores. Por que isso acontece? Por que essa demanda não é atendida de imediato? Não é atendida, porque ele sabe que o pescador precisa desse documento para exercer sua atividade. E ele vai lá e fala abertamente, como você está constatando aqui, em verdades em relação a essa questão. Ora, meu caro Mauro, nós, para exercer atividade, sob pena de não ser punido, ter apreendido o produto da sua pescaria, a sua embarcação de pesca, o seu equipamento do exercício da pesca, pelos órgãos ambientais, como, vamos falar, IBAMA, Polícia Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, e levar o companheiro, passar, no lugar dele ser um profissional, um trabalhador, passa a ser infrator da lei, porque esse órgão chamado Secretaria de Pesca, ou secretário de forma irresponsável, não emite esse documento para o exercício da atividade de uma classe tão sofrida. Nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas, de pai de família, de mãe de família, que precisa, inclusive, quando vem acometer, como tem essa questão dessa pandemia, buscar junto ao INSS um auxílio-doença, buscar a sua aposentadoria, não é atendido porque cadê a carteira dele, Mauro? Como comprovar. Não tem como comprovar que ele é um profissional, que ele é da atividade da pesca artesanal. Então fica nosso registro,
aqui pedindo socorro aos políticos desse Estado, aos governos desse Estado, à classe parlamentar, seja federal, seja estadual, senadores da República, nos irmanar, no sentido de que a gente possa fazer com que isso chegue no ouvido de Bolsonaro. Não é possível, porque ele só vai para lá mentir que vai acontecer. Nós agora, em 10 de agosto do ano passado, completamos 100 anos a nossa entidade nacional, a nossa entidade suprema, a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores. Completamos 100 anos, Mauro. Não é uma entidade que foi feita, sabe, no canto de rua. É uma entidade centenária, feita na época pelos militares da Marinha. Nós vem dessa época dos militares da Marinha, quando por lá passaram almirante contra almirante, que foram diretores da Confederação. Então, ainda a quem a gente muitas das vezes se socorre é através da Marinha, e que muitos não pode fazer porque precisa dessa carteira expedida pelo órgão do governo, que é essa Secretaria de Pesca do Ministério da Agricultura. Valzenir, esse secretário da Pesca aí, ele conhece do setor, ele é ligado ao setor, ele tem alguma... Por que ele vai negar um documento tão importante para aquele pescador que precisa desse documento para não ser multado, para não ser apreendido os seus peixes e para também reivindicar uma possível aposentadoria? É estranho, meu caro, muito valiosa sua indagação, meu caro Mauro. Ele vem, o pai dele foi também pescador artesanal. É o maior industrial da pesca no estado de Santa Catarina. Tem navios. Ele vem de história da pesca. Ele vem de empresas industriais da pesca. E não dá o atendimento. Agora, para a área industrial, sai portaria quase que toda semana, atendendo as demandas dele, da família, das embarcações, das empresas do pai. Então, essa é a nossa revolta, é a nossa mágoa com relação a esse secretário nacional que está aí. Mauro, hoje é 24, né? Daqui a mais 5 dias é o Dia Nacional dos Pescadores, o Dia Mundial. Pedro foi pescador, um grande pescador, né? Então, a história não é contada só por Valzenir. Essa história vem de milésimos e milésimos anos que já se passaram aí, e nossa história sempre é sofrida. A gente quer sair desse marasmo de sofrimento e sabemos que as outras classes trabalhadoras são assistidas, buscando ao seu apoio. Temos as nossas colônias de pescadores, Mauro, que vocês da UGT têm algumas colônias, como é o caso do Maranhão, de Alagoas, que são filiadas a vocês. Digo para vocês da alegria de estar visitando aqui, precisava conhecer a estrutura de vocês aqui, a Nacional em São Paulo, e peço que vocês também se irmanam à classe trabalhadora urbana aqui de São Paulo, de outros estados, a classe trabalhadora da água, que é o pescador artesanal, companheiro Mauro. É muito importante, né, porque o Valzenir está aqui fazendo uma denúncia séria, uma denúncia grave, né? Um secretário nacional, que é um empresário da área, está atendendo, usando o cargo público, de acordo com as denúncias aqui do Valzenir, usando o cargo público para defender interesses pessoais. Interesses da sua família, no caso do pai, que tem barcos de pesca, navios de pesca. Navio de pesca. Interesse, né, de uma categoria empresarial que tem barco de pesca, em detrimento da grande massa, né, de trabalhadores artesanais que necessitam de um documento para continuar desenvolvendo sua atividade. Eu estou pensando aqui alto, você entendeu? Me parece até que ele quer impedir a atividade artesanal para ampliar a atividade empresarial. Isso é o sentimento que paira na nossa classe artesanal, de todos nós. De tirar benefícios que foram conquistados com muita luta
dessas lideranças, dessas colônias, dessas federações, dessa centenária confederação, como é o caso do seguro-defeso. Ele vem à televisão na maior, me permita, o telespectador, que nós chamamos isso uma falta de respeito, dizer que é o maior escândalo do planeta foi o seguro-defeso. O Supremo Tribunal Federal disse aí, determinou que se pagasse o seguro-defeso retroativo a 2015. Aí eu chamo a Polícia Federal, aí eu chamo o Ministério Público para dizer que o Supremo está errado. Valzenir, vamos fazer um rápido intervalo. Ok. E nós vamos explicar aqui com mais detalhe para o nosso telespectador o que é o seguro-defeso. Ok. Voltamos já. A pandemia levou milhares de pessoas a dependerem de ajuda para se alimentarem. Mas além de alimento, está faltando também dinheiro para o gás de cozinha, pois o preço de um botijão de 13 quilos consome 10% do salário mínimo do país. Como as famílias não têm dinheiro, estão recorrendo à lenha para cozinhar. Isso vem ocorrendo nas principais cidades do país. Nós, da UGT, estamos indignados com essa situação. Esse, com certeza, não é o país que queremos e pelo qual o movimento sindical vem lutando. O mundo sindical está enlutado. UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Olá, estamos no ar de volta com o programa Ideias em Debate. Programa muito importante que você está vendo aqui, as denúncias e as queixas feitas pelo presidente da Federação de Pescadores do Estado do Amazonas, o Valzenir. Valzenir Falcão está fazendo aqui uma série de denúncias. Agora o Valzenir Falcão aqui falou o seguinte, o seguro-defeso. Talvez você que esteja nos assistindo, né, não entenda bem. Muitas pessoas conhecem o que é o defeso, mas muitas pessoas não sabem o que é o defeso. O defeso é o seguinte, durante um período estabelecido aí pelos biólogos, entendeu, que estudam a reprodução da vida marinha, é proibido pescar. Então, é um período de proibição de pescar. Então, nesse período, o trabalhador artesanal não vai à pesca, né? Não sai ao rio, aos mares. Em contrapartida, o governo reembolsa ele com um seguro-defeso. O seguro-defeso é para que ele possa sobreviver junto com a família. Valzenir, eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão do seguro-defeso que vocês hoje estão reivindicando, que existe um problema seríssimo que o governo não quer pagar um retroativo da qual vocês têm direito. Explica mais para o nosso telespectador a questão do seguro-defeso. Então, Mauro, muito pertinente a sua indagação. O seguro-defeso, ele vem de uma demanda lá de 97 para 98, quando houve o primeiro defeso no país, era crime inafiançável pescar naquela época que saiu a Lei Fragile de 7.653, liderei o movimento, fomos a Brasília, saiu uma medida provisória, número 23, assinada pelo saudoso Ulisses Guimarães, quero prestar também essa homenagem. No exercício da presidência da República, Sarney estava em São Paulo e Ulisses estava no exercício da presidência, baixou a medida provisória. E nós, com a luta, buscando para que isso viesse se transformar numa lei que tivesse a demanda de proibição por locais, por regiões. E aí nós fizemos proposta ao Congresso na época e foi aprovado essa lei 7679 e que permitiu que fizesse o defeso por cada região, selecionando as espécies a ser protegida. Então isso varia de região para região. As águas continentais, como é o caso da Bacia Amazônica e outras regiões que têm águas continentais também, foram afetadas e foram inclusos nas portarias. Depois de passado mais de 15 anos, veio, na época do governo da presidente Dilma, baixou-se a portaria 192, no curso do defeso, e suspendeu o pagamento desse benefício. Valzenir, agora o seguro-defeso significa o quê?
como funciona efetivamente o seguro defeso para o pescador artesanal? Para o pescador artesanal. É exatamente a seleção daquelas espécies que está com indicativo pelos estudos feitos pelos técnicos, pelos biólogos, pelos engenheiros de pesca, que precisa estar dando uma atenção preventiva, no sentido da sua reprodução. Aquela espécie fica proibida de pescar. E aí, por exemplo, a bacia amazônica, temos lá 8 espécies que são protegidas. Outros estados também tem 5, tem 7, tem 12, tem estado que tem até 12 espécies, região que envolve mais espécies do que as outras. É exatamente para ter a reprodução populacional daquelas espécies que necessitam ser protegidas e não pode ser pescado. O governo dá uma contrapartida de um salário mínimo, ô Mauro, para cada pescador que tem essa carteira e que nós fazemos o exercício dessa atividade da pesca. Paramos nossas atividades, não pescamos aquelas espécies. Imagina que estava proibido e o governo veio e suspendeu e disse que podia pescar. Fomos atrás, brigamos, mostrando com provação técnica, científica, que o governo estava errado e aquilo era uma pedalada fiscal que o governo da presidente Dilma estava fazendo. Isso causou uma demanda dessa portaria 192. Essa suspensão pode até levar à extinção de certa espécie, não? Com certeza, com certeza. Nós temos exemplo no estado do Amazonas, que hoje você vê pirarucu, vou dar um exemplo, que se pescou tanto e não tiveram cuidado de fazer a proteção daquela espécie, o defeso lá atrás. E hoje você encontra o pirarucu dado da pesca de manejo. Você tem um período que não pesca o pirarucu. Aí agora, como já aumentou as populações dessas espécies, você encontra pirarucu na mesa, não só de Manaus, mas inclusive em São Paulo. Ou seja, aumentou a população das espécies, inclusive para o comércio local e o comércio nacional. Eu tenho muita dificuldade de entender o que o governo vê com isso. O secretário nacional da pesca vê com isso. Nós paramos as atividades. As indústrias de pesca, e aqui eu me refiro, o próprio IBAMA já autuou a embarcação do pai do secretário com espécie proibida. E eles estavam capturando nos locais que estavam sendo protegidos na época do defeso. Isso saiu em jornais aí que a imprensa nacional divulgou. Nós fazemos a nossa parte. Eu tenho dúvida da pesca industrial se faz... Se cumpre esse defeso. Se cumpre e se faz esse mesmo defeso nas espécies que são permitidas para a indústria pesqueira nacional. Essa dúvida sua tem razão de ser, como você está dizendo, que o barco, o navio, né, do pai, do secretário nacional da pesca, foi autuado porque estava... Então, autuado, capturando espécie que estava proibida. E diz que não, que o encarregado, o comandante da embarcação, não sabia que... Ora, como não sabia? A profissão dele é essa, né, pescador? Né? Ele tem que saber quais são as espécies que são permitidas a capturar. Então, meu caro Mauro, e ao telespectador, nós estamos numa mobilização no sentido de que a gente possa dar uma atenção e que o governo olhe com mais atenção. Mauro, nós estamos há 6 anos sem um registro, não para só na carteirinha do pescador. A Bacia Amazônica, Águas Continentais, está há 6 anos sem uma emissão do registro da embarcação, que para pescar o proprietário da embarcação tem que ter a sua permissão pelo órgão federal e não é registrado. Agora, dia 10 de julho, foi publicada em maio, uma portaria que está em consulta pública. Amanhã eu tenho uma reunião em Manaus com pescadores, com proprietários de embarcação, para nós dar uma contribuição para ver se sai uma edição dessa portaria para registrar essas embarcações de pesca de águas continentais, embarcações artesanais. E o secretário não atende nada. Aí o que acontece? Semana passada, Mauro,
O IBAMA apreendeu toda uma carga de pescado liberado. Matrinchã, que tem um valor comercial altíssimo, bom, lá na capital de Manaus, o IBAMA foi lá. Por que prendeu? Porque o coitado da tripulação, a maioria da tripulação, estava sem a carteira do RGP, que se chama RGP, Registro Geral da Pesca, e sem o certificado de registro de RGP da embarcação. Esse é o governo que está aí na atividade da pesca. Valzenir, nós estamos finalizando o programa, mas aqui só para fazer um apanhado do que você está me falando, né? Esse governo que está aí foi eleito como governo da moralidade. Aí você me diz que o secretário nacional de pesca é um industrial da pesca. O pai tem navios apreendidos por pesca ilegal. Aí a gente está assistindo agora aqui o ex-ministro do Meio Ambiente autorizando a corte de árvores, você entendeu, que não poderiam ser feitas, sendo denunciado pelo governo americano de facilitar o contrabando de madeiras extraídas ilegalmente do Amazonas, né? Nós estamos assistindo agora aí uma compra suspeita de vacina que não foi aprovada pela Anvisa e que o custo anterior, segundo o embaixador da Índia, correspondia a uma garrafa de água mineral. E hoje o governo está pagando 1000% daquele valor anterior. Ou seja, está pagando R$80 a vacina mais cara, sem aprovação de eficácia pela Anvisa. É uma questão difícil de ser, se entendeu, recebida pela população. É isso que tem, você entendeu, que ser averiguado. Essa você que está nos assistindo, preste muito mais atenção nessas questões que estão acontecendo. Nós precisamos, sim, passar esse país a limpo, mas é passar limpo de uma maneira objetiva. Não é passar limpo e colocando embaixo do tapete algumas questões que estão prejudicando a nação. Aliás, não esqueça, esse ex-ministro sugeriu, lá na reunião de ministros, que enquanto tivesse a pandemia, que as pessoas estivessem preocupadas com a saúde, ele ia passando a boiada. A boiada. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo. Da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Passando a boiada, sabe o que é? É enganando você, é ludibriando você que está nos assistindo. Passando a boiada é apresentar projetos que vai contra o interesse da nação, contra o interesse da população. Passando a boiada é o exemplo que o Valdezir está dando aqui para a gente. É fazer, sabe o quê? O pai do secretário de pesca com navio pescando ilegalmente, irregularmente, né, matrizes que estão protegidas. Matrizes que não poderiam ser pescadas naquele momento, que estão protegidas pelo defeso. Realmente é muito difícil. Viu? É muito difícil. É muito difícil. É preciso compreender mais um pouco o que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado a você pela sua entrevista, muito esclarecedora. Muito obrigado a você e até o próximo programa. Ideias em debate.